Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O que isso reflete? Que o futebol brasileiro manteve as suas características, ou voltou a ter as suas características. E nós precisávamos de alguém de fora para trazer o Brasil de novo às suas características. Será que nós não conseguíamos ver isso atuando no futebol brasileiro? Por exemplo, o Renato Gaúcho, para mim, é um treinador que joga de maneira ofensiva. Eu acho que o Thiago Nunes, ele tem algumas expressões e manifestações ofensivas dirigindo a equipe do Atlético Paranaense. Assim também acho que o técnico do São Paulo pode também, já mostrou isso, nem tanto pela falta de qualidade em alguns momentos que ele passou. Mas é claro que ele tem possibilidade de fazer o time do São Paulo jogar ofensivamente e a gente está vendo alguma modificação. Ponto. Mas a vinda do Sampaoli, a vinda do Jorge Jesus, esses dois treinadores significaram uma mudança de patamar ou o retorno do patamar original do futebol brasileiro. É só a minha visão. Se eu estiver errado, estou aqui pronto para receber críticas e outras opiniões. Não fala isso não, Pascoal. A sua opinião acabou. É a minha opinião. Você tem que falar assim, é minha opinião e acabou. Se vocês não concordam, o problema é de vocês. Vai jogar na câmera que muda de canal. Você tá preocupado? Não tem nada. Vai pra praia, então. Pessoas que podem pensar de maneira diferente. Se pensa diferente. Programa é educação. Se pensa diferente de mim, dane-se. Pronto. É assim que tem que Eu achei a tua opinião, pra te falar a real, bem mais ou menos. Muito boa. Bem mais ou menos. Você parou para refletir e viu que esses dois treinadores retomaram o verdadeiro futebol brasileiro. Agressivo, marcando adiante, com jogadores com habilidade, com qualidade técnica. E é o que a gente quer ver no futebol brasileiro. Chega desse negócio. O Brasil passou um período, e isso se reflete muito a partir de 82 da Copa do Mundo, quando o Brasil se desclassificou da Copa. Foi realmente um pesar ver aquela seleção com tanto talento não conseguir seguir adiante ou ser campeã naquela oportunidade. Em 86, o futebol brasileiro novamente para e não consegue evoluir com tantos talentos no futebol. E aí, em 90, 3 zagueiros, e aí a gente vai vendo o que aconteceu com o futebol brasileiro. Futebol pragmático de 94, e aí nós vamos vendo por que o Brasil se estagnou no futebol e não é tão ofensivo como já foi em outras épocas. Então, isso, tem até livro escrito a respeito disso. O Brasil se voltou mais para o sentido de organização do futebol italiano, o futebol italiano que preserva muito mais a marcação do que o ataque, a introdução do terceiro zagueiro. E aí, aí a história é livro, é literatura. E você tem muitos livros que abordam esse tema. E até do livro do PVC aborda esse tema. Você pode comprar e ler esses livros que são sensacionais. Mas o futebol brasileiro tem característica. E essa característica está sendo recuperada, especialmente por esses dois treinadores estrangeiros que vêm no Brasil. Além de colocar uma organização tática, a individualidade, a técnica do jogador brasileiro como prioridade. É só a minha opinião. Mas o Pascoal, na boa, o jogador brasileiro, durante muito tempo, ele nunca se preocupou taticamente com o jogo. E essa é uma das principais dificuldades dos caras quando vão para a Europa. Claro, se adaptar a um novo país, a uma nova cultura, falar um novo idioma, isso pesa muito também. Desculpa, mano, não quero te interromper. É que tava ali o escudo do Corinthians, tava Flamengo e Corinthians. O que tinha a ver o Corinthians com isso? Não, foi errado. Tiraram. É Flamengo e Grêmio. Tá bom, pensei que... Não, mas com relação aí... Eu não tenho nenhuma xenofobia, você quer dizer que treinador estrangeiro não tem que vir no Brasil. Muito pelo contrário. Eles vieram e estão muito bem trabalhando no futebol brasileiro. Os jogadores brasileiros, durante muito tempo, eles não se preocupavam com a parte tática do jogo, porque a individualidade resolvia. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas hoje, os treinadores brasileiros que estão aí são táticos e expressivos. Eu vou chegar a isso. Eu estou recapitulando um pouco. Você falou, ninguém intrometeu. Exato, desculpa aí. Exato. Então o negócio é o seguinte. Se for igual do colchão, vocês quiserem sair... Chegou o colchão? Se alguém precisar ir para... Não fala não, mano. Se alguém precisar ir sair... Chegou o colchão, não? O homem está numa lamentação, ele ia dormir no chão, Se alguém precisar sair para pagar alguma conta, dar um rolê cachorro, almoçar, pode ir. E agora, o que aconteceu o negócio do colchão? Ele tá andando com o Pipo, tá ficando igual. Negativo. Eu, como consumidor, eu... Não, isso é outra história, mas é o que agora vai. Então o negócio é o seguinte, com relação aos jogadores brasileiros, eles nunca se preocuparam com a parte tática, eles nunca se preocuparam em entender o jogo. E essa é a maior dificuldade dos caras quando saem daqui e vão jogar fora.
Então, durante muito tempo, a individualidade e a técnica resolveu. Hoje, a qualidade técnica está bem inferior. E o que acontece? Jogos travados, jogos sem criatividade, um monte de porcaria acontecendo dentro do futebol brasileiro. Aí, quando chega um treinador europeu, que é especialista em tática, independente da nacionalidade, o cara chega para cá, ou pode ser até sul-americano, porque o sul-americano, com exceção ao Brasil, também se preocupa com essa parte tática do jogo. Tanto que tivemos exemplos aqui recentes de Balsa, de Rueda, Osório, recentemente aí também veio... Quem que foi o outro? Gareca. É que o Gareca do Palmeiras ele não deu sorte, porque ele pegou uma entressada que foi ruim. E com um time mas tá ruim, mostrando que é um técnico qualificado. Quer ver? Então, vou te mostrar aqui, ó. Nós temos uma arte desde 2005. Não, aí vai longe. Não, mas só para finalizar, Benja, só com relação a isso, então, querendo ou não, o técnico estrangeiro é muito bem-vindo aqui. É muito bem-vindo porque treinadores brasileiros, durante muito tempo, eles foram preguiçosos. Tem hoje uma safra muito boa aí. Não vai voltar a falar mais no programa, hein? Eu tô te falando. A opinião sua tá contundente. Não, então, mas é verdade. Vem ao encontro que eu acho. Mas você corre risco de falar mais no programa. Eu não acho que os treinadores brasileiros... Por exemplo, o Renato Gaúcho é o técnico da nova safra, que tem mostrado uma versatilidade tática muito boa. Você tem, por exemplo, aí o Fernando Diniz, que é um técnico da nova geração, também que tem mostrado uma versatilidade muito boa. O próprio Thiago Nunes. São treinadores fora da curva. A maior parte dos treinadores brasileiros aí se vangloriaram, viu? Os caras se vangloriaram, Benjamin, com um único esquema e permanecem assim a carreira inteira. Eu discordo. Respeito, eu discordo. Eu não sou contra treinador estrangeiro, não. Qualquer coisa que sempre... Qualquer coisa que venha para ajudar... Não, tá aí, o Jorge Jesus tá aí, calando todo mundo. Então, qualquer coisa que venha para melhorar o futebol brasileiro é sempre bem-vindo. Você trocaria o Carille pelo Jorge Jesus? Boa, hoje. Esnucou você. Não, espera só um minuto. Sinuca de bico. Espera só um minuto. Não é sinuca de bico. Sinuca de bico. Você fez uma pergunta no calor da emoção. Não. Pô, calor da emoção, tá em silêncio. Há um ano atrás, pra você, quem deveria ser o treinador da seleção brasileira? Há um ano? É. Há 2, vai. Quando saiu o Dunga, né? Foi o Dunga? Não, o Filipão. Quando saiu o Filipão, quem deveria ser o treinador da seleção brasileira? 2014, o Tite. Hoje, pra você, quem tem que ser o treinador da seleção brasileira? 4 anos depois, o Tite mostrou que não fez um bom trabalho. Então, há uma necessidade de troca. Você pergunta no calor da emoção? Não é no calor da emoção, há uma análise. Gente, o Jorge Jesus... Você é o presidente do Corinthians. Jesus hoje... Mas você trocaria hoje? Começar um plano para 2020. O que eu quero falar é o seguinte, eu sou contra esse negócio agora também de esculhambar treinador brasileiro. Não, ninguém tá esculhambando. Não, o treinador brasileiro é preguiçoso, o treinador brasileiro é... Mas a maioria é mesmo. Não é. Não é. Peraí, deixa eu terminar. Deixa eu terminar, eu esperei não te interromper. Peraí, você induziu uma opinião que eu não dei. O que você falou? O negócio é o seguinte, eu falei, a maior parte dos treinadores, mas peraí, a maior parte não quer dizer que todos são. Tanto que eu citei Renato Gaúcho, citei Thiago Nunes, citei Fernando Diniz e assim por diante, tem uma série de outros treinadores também que estão mostrando uma versatilidade. O Roger Machado. Eu discordo que o treinador, que é uma grande parte, é preguiçoso e não estuda. Eu discordo totalmente. Eu quero ver... Primeiro que nós estamos no calor da emoção do negócio. Eu quero ver mais pra frente. Segundo, que o que precisa mudar é a cabeça de dirigente, não é de treinador. Fala para todos esses treinadores. Fala para todos esses treinadores gringos aí que em 25 rodadas do Brasileiro tem 23 mudanças de treinador. Que tem time num ano que tá com 4 treinadores. Mas agora não mudaram 23 treinadores. Aqui e outra. O crédito. Não teve nenhum Guardiola demitido. E outra, a moral. E outra, a mídia, a nossa mídia esportiva, ela tem uma tendência, uma paciência muito maior com os estrangeiros do que com os nossos. Mostra o resultado. Não. Eu vi a mídia tendo paciência com o Paulo Bento. Não foi bem, Exato, não é porque é estrangeiro, o cara passa pano. Levou o cacete e foi mandado embora. Lógico. É lógico. Balsa no São Paulo. Tava mal, foi criticadíssimo. Ué, ele não tava mal, tu podia falar aqui que ele fez um baita trabalho porque botou o São Paulo nas quartas de final. Eu não ouvi aqui nesse programa, também não ouvi? Várias vezes. Dá nome aos bois. Flávio Gomes falou. Olha, ele fez um belo trabalho. Foi pedido a ele isso. Peraí. Eu critiquei várias vezes e nenhum trabalho do Balsa, o aproveitamento dele é superior a 50%. Ele foi campeão, só que ele foi campeão com o São Lourenço, foi campeão com a LDU. Bicampeão da Libertadores. Isso acontece. Balsa é bicampeão da Libertadores. Serve pra você, não? Ó, olha aqui, campanha dos últimos técnicos estrangeiros no Brasil. Passarela foi uma desgraça. E foi muito criticado. Desgraça, 55%. A campanha dele é parecida com a do Carlinhos. Em 2005. 15 jogos? Em 2005, ele foi 15 jogos, 55% de aproveitamento. 7 vitórias. Depois do Corinthians, o Passarela dirigiu quais times? 2013, o Gareca... Virou presidente do River Plate.
Oi? Virou presidente do River Plate. E depois? Não, aí se aposentou, virou dirigente. 2013, o Gareca, porque 5 anos depois, ovacionado, que fez um baita trabalho na seleção. Cuidado com o que você vai falar do Gareca, porque o time era muito ruim. Sim, ele estava ele estava fazendo uma reformulação de um time que era muito ruim. De um time muito Durou ruim. 13 jogos. E aí mandaram o cara embora. E eu achei o equívoco. Ele veio do 4 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Paulo Bento, 18 jogos, 41% de aproveitamento, 6 vitórias, 3 empates, 8 derrotas no Cruzeiro. 2010, o Fossati, 33 jogos, 60% de aproveitamento, 18 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Ele foi trocado na fase final da Libertadores. Aí o Celso Rotti foi campeão. Quem montou a estrutura e o time jogava bem, só que 2015, tinha uma ingresia dele com os dirigentes 2015, do Internacional. No Internacional, o Aguirre, uruguaio, 60% de aproveitamento, isso é um belo número. Que a torcida gosta 24 vitórias, 15 empates, 9 derrotas. Depois de 2015, o Osório, gente, já faz 4 anos. Já sim. Mas foi ontem, né, que ele foi fazer nosso programa lá. O Flamengo imitava ele, né? Lembro. Fabinho imita todo mundo, vai fazer stand-up. Muito bem. 29 jogos, 50% de aproveitamento, 13 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Em 29 jogos e tem 20. Se é o Carille com 9 derrotas e mais que empate. Não, mas não existe isso no Carille. Se é 9 empates, aí é o Carille, é o Cariti, é o Carille. 85 empates. Se ele empata só, ele só empata. O Osório tem muito mais derrota que empate, mas aí é legal. É paciência. Mas o Mano diz aqui pra você todo o programa. É melhor perder e ganhar 3 do que... Exato. A do Bausa também é boa. A do Bausa... Pera, a do Bausa é boa? Não é boa. Ah, bom. Não, porque tem... Pera, não tô passando pano, tô sendo justo. 2017, o Eda, 31 jogos. Aí largou o Flamengo na mão, foi embora. Sim, mas não fez, a campanha não foi ruim. Chegou na final da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E perdeu as duas. Mas não foi campeão. E não foi campeão. E não foi campeão. Perdeu as duas. Futebol é resultado. Se o Flamengo perde a Libertadores desse ano, o trabalho do Jesus passa a ser ruim por causa de uma derrota na Libertadores? Do jeito que tá o negócio, a Libertadores eu acho que não, mas se o Flamengo perde o Brasileiro, eu não sei. Vai perder, o brasileiro, então, Benjamin, ele tem esse grande mal. Eu acho que o Flamengo já ganhou. O brasileiro ele tem esse grande mal de se escorar nesse pentacampeonato, esse raio desse penta. O brasileiro, em termos de comportamento, é extremamente arrogante. Ele acha que porque tem mais, peraí. Ele acha que porque ele é penta, ele não precisa de ajuda. Peraí. Se o Zico não tivesse ido pro futebol japonês, Sormani, o futebol japonês não teria 2016 tem o Aguirre no Atlético Mineiro, 44 jogos, 59% de aproveitamento. Bom. 16 vitórias. Os números do Aguirre são sempre bons no Internacional, em 2014, São Paulo. Miguel Angel, Portugal, 13 jogos, 43% de aproveitamento, perdeu o jogo, perdeu mais do que empatou, do que ganhou. Isso. 2006, o Lothar Matheus, até hoje eu não entendi o que ele veio fazer e por que ele foi embora. Por causa da mulher. Que mulher? Opa, eu te conto fora do ar. Fora do ar a gente conta a história. Tem um BOzinho aí. Fora do ar a gente conta a história. O que foi, produção? Vocês ficam tudo falando coisa pra mim aqui, ó. Depois eu falo, eu não sei do que é. Põe lá o Matheus fora do ar. Só que tem o seguinte, o Aguirre ainda tá faltando o Aguirre no São Paulo aí. Tá faltando o Aguirre no São Paulo, que também teve boa campanha, deixou o São Paulo em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Tá faltando problemas de caráter seríssimo. Não, esses que estão em atividade não estão ali. Agora tem o Jesus e São Paulo, os Jorges. Vamos lá ver. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. São Paulo no Santos. 16 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Marcou 23 gols, tomou 15, saldo de 8. Sul-Americana, 2 jogos, aí eliminado. Copa do Brasil, 7 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas. Eliminado. Campeonato Brasileiro, 25 jogos, 14 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, marcou 36, sofreu 23, está com saldo de gols de 13. Vamos ver o Jesus. Copa do Brasil, 2 jogos, 2 empates, eliminado. Eliminado sem perder, mas tinha acabado de chegar. Libertadores, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Também. Marcou 6, levou 4, saldo de gols 2. Isso que eu dei risada. O quê? O São Paulo também tinha acabado de chegar na Copa. Também foi eliminado sem perder. Sem perder, exatamente. Mas eu não falei nada. Não, mas o senhor não eliminado. cita. Eliminado. Aí quando chegou no Jorge Jesus,
Eliminado não, mas acabou de chegar. Campeonato Brasileiro. Para os outros tem uma vírgula, para o São Paulo é só porrada. Só porrada. Então, se eu falei, juro que foi sem querer, peço desculpa. Então peça desculpa. Aos inquisitores, desculpa. Não peço o VAR, pela ofensa. São Paulo, 1 milhão de desculpas ter te ofendido, ter falado tanta baixaria, agora igual eu falei. Olha lá, agora ele é irônico. Campeonato Brasileiro. Sim, mas eu pedi desculpa na hora, juro que eu não me liguei. Tudo bem. Tá bom. Campeonato Brasileiro, 16 jogos, 13 vitórias. Isso sim é uma baita campanha. Isso sim. Isso sim. A do São Paulo não é boa. 2 empates e 1 derrota. Mas se o São Paulo estivesse no comando do Flamengo, você não acha que ele seria tão competente como... Quando eu pergunto essas coisas, vocês falam, não sei. Seria, Benja. Ele tinha a seleção da Argentina com o Messi. Ele foi sabotado, Benja. Ele foi sabotado. Óbvio. Aí quando eu falo do Filipão no Chelsea, Benja, aí você fala que ele foi mal. Tem gente que fala que ele foi sabotado. A seleção da Argentina Peraí. Eu sempre defendi aqui, eu fui o autor da frase falando que o Filipão foi sabotado no Chelsea porque ele bateu de frente com o Drogba. Assim como aconteceu com o São Paulo na Argentina quando ele bateu de frente com o Messi. Parabéns. E outra coisa, o São Paulo... O técnico quando vai mal é sabotado. Mas é óbvio. Se fosse brasileiro, ia ser escorraçado. Só pra dizer o seguinte, o São Paulo, ele vai mal na seleção da Argentina? Vai. Agora, me cita um técnico que vai bem na seleção da Argentina. Não, nenhum. No atual está invicto. Se todo mundo... 78. Se todo mundo fosse bem na seleção da Argentina e a Argentina tivesse 3 títulos mundiais, o Messi eleito o melhor jogador de todas as Copas, e entra o São Paulo e não passa da fase de classificação, beleza. Aí você vai lá, escuta. Esse cara estragou todo um trabalho que vinha sendo feito há 2 décadas e fracassou. Mas ninguém foi bem na Argentina. Ninguém consegue bem na Argentina. Ninguém, à exceção do trabalho do Sabella. O Sabella chegou, foi vice-campeão, foi um bom trabalho. À exceção do Sabella, do Narigudo, lá que foi campeão em 86, meu Deus. Não fala assim, do Bilardo. Não é narigudo. Narigudo, pô. Fala assim. O cara é narigudo. Mania de ofender os outros. Como se ele não tivesse nariz grande. Então, por isso, estou defendendo a causa. E outra coisa, hein, gente, é narigudo, não é narizudo. Tem gente que fala narizudo. Pra mim não, sempre falaram narigudo. Narigudo. A exceção do Menotti, do Bilhardo Sabella. E do Sabella. Quem mais? Gente, a campanha da Argentina em Copa do Mundo, ela é muito ruim. A Argentina já perdeu o posto pra França. É Brasil, Alemanha, Itália e França. A Argentina já é a quinta maior seleção, quer dizer, ninguém consegue fazer nada na Argentina. E a gente pode dizer quase o mesmo do futebol brasileiro, porque se você pegar depois da Copa do Mundo de 2002, os técnicos que assumiram a seleção brasileira também foram todos muito mal, na minha visão, né? Sim, concordo com 2006, Parreira foi 2006 foi uma tragédia, né? Com os jogadores que... 2010, Dunga, inominável. 2014, o 7-1. 2018, uma Copa do Mundo medíocre com o Tite. O Dunga... Então, assim, dizer que nenhum dá certo na Argentina, é uma verdade, mas também não tem dado muito certo os técnicos. Não, nos últimos tempos, sim. Mas se você pegar o retrospecto de Brasil e Argentina, em termos de títulos, em termos de chegadas entre os 4, sim. O Brasil tem muito mais. A Argentina vive um caos, quase sempre vive um caos. A exceção dos 2 títulos da Argentina e dos 2 vice-campeonatos, a única vez que a Argentina chegou numa semifinal foi aqui no Brasil. A Argentina... Perdão, são 2 títulos e 3 vices. E 3 vices. Ela chegou 5 vezes entre os 4. A Argentina sempre foi muito mais forte em clubes do que em seleção. Isso é histórico. Agora, com relação aos técnicos brasileiros, eu vou muito ao encontro do que o Mano está dizendo. Eu acho sim que a maioria dos técnicos brasileiros deitou na preguiça, no futebol. Responde um negócio para mim que você é inteligente. O Ben já não concorda com isso. O Fernando Diniz é tido como um treinador que faz algo diferente, não é? Sim, mas não ganha. Concordo com você. Não vou falar isso. Ele precisa ganhar. Não adianta nada fazer coisa bonita e não ganhar. Juro que eu não ia falar. Não, eu não ia falar isso, não concordo, porque eu não ia nem citar isso. Eu ia falar o seguinte, ele é um cara, ele é preguiçoso? Não. Ele é estudioso? Sim. Ele fez algo diferente no futebol brasileiro? Sim. Toda hora mandam ele embora. Porque não tem embora 2 vezes, Benja. Não tem resultado.